É isso aí, tá na E hora. contabilidade cósmica. É isso? É isso aí. É a hora da mudança consciente. Então, Então assim, vamos lá. tudo que nós fazemos. Então, assim, ó, tudo que nós fazemos, nós geramos uma onda de energia, né? E a gente faz escolhas o tempo todo. E a gente pode fazer escolhas para o bem e escolhas para o mal, né? Então, assim, quando a gente faz o bem, nós alimentamos o bem. Automaticamente, nós recebemos o bem. Quando nós fazemos o mal, nós alimentamos o mal, automaticamente, né, a gente recebe o mal. E então, assim, o que a gente sempre fala, o que é o mal, né? O mal é a ausência do bem. Então, toda vez que a gente deixa de praticar o bem, a gente faz o mal. Então, o universo, ele funciona dessa maneira. E por que isso é importante para a gente saber? Primeiro de tudo, porque na outra dimensão, ou seja, depois que a gente desencarna, né, o que acontece lá? O bem se junta ao bem, o mal se junta ao mal. Então essas escolhas que a gente faz aqui agora é muito importante, né? E como é que a gente faz essas escolhas? Na outra dimensão, o bem se junta com o bem e o mal se junta com o mal. Aqui na Terra está tudo misturado, né? Então está tudo misturado. É, pessoas boas com pessoas ruins, uns faz o bem, outros faz o mal, né? E por que de tudo isso? Para a gente fazer escolhas, né? Então a gente está, vamos dizer assim, tudo no mesmo barco, né? Então todos os dissabores da vida, a gente está junto. As situações de escolhas, para quê? Para que a gente possa fazer escolhas para o universo, né? E qual que, né, e qual que é o caminho para a gente fazer o bem? O sentimento. O sentimento é o nosso guia. É ele que vai dar direcionamento se a gente está fazendo o bem ou se a gente está fazendo, escolher fazer o mal, né? E aí a gente pode, aquela famosa frase, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem com você. Simples assim, né? Mas a gente tem que colocar em prática. Então, assim, é para a gente ter a consciência dos nossos atos, a gente estar consciente do que a gente está fazendo, de que tipo de energia nós estamos gerando, né? E essa consciência que a gente tem que ter, ela fica um pouco mais difícil, vamos dizer assim, mas tem um propósito para isso. Então, assim, ó, na nossa correria do dia a dia, né, no nosso caminhar da nossa vida evolutiva, a gente precisa fazer escolhas, né? E aí existem algumas coisinhas que complicam um pouco, mas é de propósito, que é as facilidades, as distrações. Então isso é de propósito. Para quê? Para que a gente, né, tenha méritos nas nossas escolhas e a gente fique firme no que a gente quer, sem a gente duvidar, sem a gente titubear, né, nas nossas escolhas. Então, quer fazer o bem? Eu vou fazer o bem com convicção, com amor, seguindo, né, como o universo nos apresenta o que é o bem. Mas aí entra as facilidades, as distrações, para quê? Como se fosse para provar para a gente, né, o quanto nós somos resistentes às tentações, às facilidades, né, para nós mesmos se provar o quão de força, disciplina, consciência nós temos do que queremos. Então, essas facilidades, essas tentações, né, que nos levam muitas das vezes a praticar o mal, é de propósito, para que a gente mostre para o universo o nosso merecimento de conquistar o bem. Porque é aquilo que a gente fala, né? Aqui na Terra, a nossa vida é passageira.
passa rapidinho. Mas a vida eterna, né, a vida real, que é na outra dimensão, que é no universo, essa escolha que a gente faz aqui agora tem muito peso. Né? E quando a gente chegar lá, em que o véu da ilusão, né, cai, a gente abre para a realidade, né, aí é que nós vamos ver as escolhas que nós fizemos, mas vai ter as consequências. E tá tudo bem, né? Vai ter as consequências. Mas dentro de tudo isso, né, como a gente sempre fala, nós temos as nossas escolhas. Então, nós podemos escolher, e toda vez que a gente escolhe, né, gera, ou a gente faz o bem, ou a gente faz o mal. E é nas coisas pequenas, né? É nos detalhes pequenos que isso também gera essa energia. Por isso que a gente fala dessa contabilidade cósmica. O que é essa contabilidade cósmica? É o quanto de bem você faz e o quanto de mal você faz também. Põe na balança. Ao pôr na balança, aí você pesa se você está fazendo mais bem ou mais mal. Né? E a grande questão de tudo isso é que o mal que a gente faz prejudica nós mesmos. Então toda a nossa ação, seja pensamento, sentimento, né, ou atitude que a gente toma, gera uma energia. Depende da nossa intenção e depende do quão vai prejudicar o outro e a nós mesmos. Então, quer ver um exemplo? Por exemplo, assim, imagine você num dia de que você perdeu a paciência com alguém, ficou irritado. Né? E você emanou essa energia. Então, quando você emana essa energia, primeiro ela prejudica você mesmo e depois ela prejudica o outro. Né? Então, ao gerar essa energia prejudicial, perniciosa, né? Essa energia pesada, essa energia densa, né? Ela é como se ela machucasse, ela destrói o nosso corpo mais sutilizado, que é o nosso perispírito. Então, muitas vezes, esses nossos rompantes aqui no físico não aparecem imediatamente. Por quê? Porque primeiro nós prejudicamos os nossos corpos energéticos, né, que é o nosso perispírito. E o perispírito, nosso, é um corpo delicado, é um corpo sutil, que ele não pode ficar com energias pesadas e densas. Por isso que a gente pede para as pessoas mudança, mudar suas atitudes, porque nós mesmos estamos se prejudicando o tempo inteiro quando a gente não muda as nossas atitudes. Né? Então, o que acontece? Quando a gente estuda a espiritualidade mais a fundo, sobre o que a gente já falou, 7 corpos, como que são as dimensões, né? Mas a gente vai ficar aqui no perispírito para explicar. Então, a nossa raiva, a nossa ira momentânea, gera essa energia perniciosa, que machuca o perispírito. Só que o nosso perispírito é delicado, ele não pode ficar com essa energia por muito tempo. O que ele faz? Ele tem que é o que a gente fala, limpeza. Tem que se limpar. Né? Então, por onde que o nosso espírito, né, através do nosso perispírito, que é um corpo energético, limpa essas energias pesadas que nós mesmos produzimos? Limpa através do corpo físico, né, que é o nosso mata-borrão. Né? Então, através do nosso corpo físico, as energias que a gente produz, com um certo tempo, a gente limpa. Aí o que acontece? Aí saem algumas coisinhas no corpo. Né? Como a gente está falando de irritação, não tem pessoas às vezes que sai urticária na pele, alergia. Muitas das vezes o que é? Emocional. E é desse jeito que acontece. Né? A emoção desequilibrada desequilibra o corpo energético, nosso perispírito, com energia pesada, densa, perniciosa, né? E precisa ser limpa. E limpa através do corpo físico, através, muitas das vezes, né, de doenças, através, muitas vezes, dessas coisas que saem na pele. Então, isso
é para a gente começar a refletir e mudar antes que isso aconteça. Né? Antes que isso aconteça, a gente começa a mudar. Trabalhar a nossa paciência, trabalhar a nossa serenidade, né? Ter consciência desses fatores, ter consciência que a gente gera energia, ter consciência do que acontece. Esse é o momento que nós estamos vivendo, aqui, agora. Né? E dentro disso, a gente pode entender assim, né? Por exemplo, assim, toda a energia gerada, tá? Primeiro, afeta o nosso perispírito e reverbera no corpo físico. Se for uma energia pesada, perniciosa, né, densa, vai prejudicar a nós mesmos, primeiramente, né, e aos outros se a gente emana essa energia. Só que ao contrário, quando a gente fala de balança, né, da contabilidade, ao contrário também acontece. Se você emana uma energia mais leve, mais sutil, mais elevada, amorosa, faz bem. Automaticamente faz bem para o teu perispírito. Né? Renova. Aí o que acontece? Reverbera no corpo físico também. Aí renova as células, né? Aumenta a imunidade, aumenta a vitalidade das pessoas. Então, esse é o caminho quando a gente vai estudar a espiritualidade, né? Explicando como é que é esse tormento dessas energias, tanto positivas quanto negativas. Né? Então, assim, nessa contabilidade que a gente fala, todo o bem feito anula o mal feito. Então, toda vez que a gente faz o bem, essa energia anula todo o mal que a gente já vem fazendo. A gente faz o mal o tempo inteiro. E o bem, a gente tem que escolher fazer o bem. É uma escolha. Então, toda vez que a gente faz o bem, a gente alimenta o bem, anula todo o mal que a gente fez. Que é essa questão da nossa contabilidade cósmica. Né? E isso é no nosso dia a dia, o tempo inteiro. O tempo todo a gente consciente, refletindo sobre o que nós estamos fazendo, quais são as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Né? Porque se a gente parar para analisar, o que acontece? Dentro de tudo isso, um pensamento gera já energia, né? E a ação só aumenta aquela energia. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Refletir, meditar, analisar. Né? Toda vez que a gente for pôr a cabeça no travesseiro, a gente analisar o nosso dia, o quanto de bem foi feito, o quanto de mal foi feito. Mas lembrando, quem que sabe o que é o bem e o que é o mal? Sentimento, a gente tem que aprender a sentir. Né? Se a gente tem amor, provavelmente a gente vai fazer o bem. Então, o sentimento de amor é o guia. Né? Então, reflete, será que eu deixei de fazer o bem para alguém hoje? E aí é o que a gente fala, né? Esse bem é nos pequeninos detalhes. É aquele bom dia que você deixou de dar, aquela ajudinha, aquele conselho que você não quis dar, aquele ouvir aquela pessoa que você não quis ouvir. Tudo isso, se você faz de coração, é fazer o bem. Né? E para Deus, o que importa é a nossa intenção. Então, fazer o bem incondicionalmente. É esse bem que vale. Sem intenção. Sem segundos interesses. É fazer o bem pelo bem. Para Deus, o que vale é isso. Né? Então, dentro disso, a gente... Na verdade, são práticas diárias, né, Rafa? Que a gente tem que
botar em prática. São coisas, transformações que a gente tem que botar em mente, trazer em nós aquilo, não vamos dizer por obrigação, mas é como se fosse uma delicadeza diária que a gente tenha com a gente mesmo. E a gente levar isso para a vida, né? Então, se a gente parar para analisar, né, são coisinhas que a gente faz no dia a dia. Vamos dar alguns exemplos, né, de tantos que tem. Então, por exemplo, assim, você está no trânsito, né? Como que é a tua ação, reação, atitude diante de certas situações? Vamos, por exemplo, né? A pessoa está no trânsito. Aí alguém rela no carro, ou dá aquelas fechadas, ou, né, passa na frente, não liga o pisca, que é coisas corriqueiras, banais, né, fúteis, mas tem gente que dá uma atenção forte para isso, no sentido de energia negativa. Né? Surta, Aí a pessoa né, Rafa? fica... Hoje em dia, que a Isso, gente vê as pessoas surtando no trânsito, né? isso. Aí a pessoa está com raiva. Aí a gente já viu por aí, brigas saem na mão, né? Discussões, ou simplesmente pensar com raiva gera essa energia perniciosa. Então gera essa energia perniciosa, que é o que a gente chama muitas vezes de antimatéria. Agrega no nosso corpo e faz mal aquilo pra gente. No nosso corpo espiritual, no nosso perispiritual. Né? E se a gente não limpar aquilo a tempo, vai sair no nosso corpo físico. Então, às vezes, ela sai numa dor de cabeça, sai numa dor de barriga, sai numa dor no braço, sai nessas urticárias que a gente fala, sai numa alergia. É desse jeito. Então, veja o quanto o conhecimento é benéfico para a gente parar de fazer a maldade com nós mesmos. Né? Com nós mesmos. Então, a gente traz isso aí, coisinhas pequenas. Por exemplo, fofoca. Fofoca prejudica alguém? É isso, entendeu? Essas coisinhas que as pessoas estão tão acostumadas a fazer que acham que é normal. Mas para Deus, para o universo, não é, porque prejudica os outros. Né? Uma fofoca aumentada aí, quantas pessoas não vai prejudicar? Então nós temos que ter essa consciência. Será que vale a pena a gente falar isso para depois a gente vai quitar esses débitos? Tudo que vai volta. Né? E outra coisa que a gente fala, né? Depois de falado, não volta mais. É aquela história, você pede perdão, tá perdoado, mas vai ter que pagar o que você fez. Ou seja, prejudicou alguém, você vai ter que ajudar alguém. Na mesma intensidade, na mesma potência, igualzinho, para que anulem-se as energias, para que se limpe. Né? Então, você fez uma fofoca de uma pessoa, mas você acha que prejudicou uma pessoa e bem no fim você prejudicou 50 pessoas. Olha o tamanho do kit energético que você tem que fazer. Você tem que quitar a energia das 50 pessoas que você prejudicou por causa de uma fofoca. Então, a contabilidade do universo é mais ou menos assim. É desse jeito. Então, não é para a gente colocar a nossa mão na consciência e pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa? E no momento em que nós estamos vivenciando, é bom pensar umas 10 vezes antes de fazer, antes de pensar, antes de falar alguma coisa para alguém. Estamos num momento crucial, né, Rafa? Crucial de escolhas. Né? O que você quer? Quer fazer o bem? Então, escolha fazer o bem e comece praticando. E o detalhe, né? Esse fazer o bem só vai te trazer o bem. Isso que é o mais engraçado, né? Vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, vai te trazer tudo de bom. Mas as pessoas estão tão perdidas nesse caminho, né? Porque as pessoas não sabem para onde ir. Essa que é a verdade. As pessoas estão perdidas no caminho. Só que elas estão perdidas dentro das suas próprias escolhas.
Só que esse caminho traz sofrimento, faz sofrer. Né? E o sofrimento aumenta, por quê? Por causa do ego, porque intimamente a pessoa sabe, né, que para ela ser feliz, ter paz, o caminho é trilhar o caminho do amor, trilhar o caminho, né, da caridade. Todo mundo sabe se conectar no seu interior, sabe que esse é o caminho. É o amor. Já foi deixado para nós praticar isso, mas nós estamos teimando em não fazer, né? Se distraindo, querendo facilidades, que não tem, né? Se iludindo com coisas banais, né? Em vez de evoluir e pegar o caminho da felicidade, da alegria, da paz, do amor. Então isso tudo o que é? Escolhas. É escolhas. E assim, o universo nos coloca diante de várias situações, por quê? É aquilo que a gente falou, se a gente não está bem firme na nossa escolha ainda, se a gente está em dúvida, a gente fica oscilando. Uma hora faz o bem, outra hora faz mal. Outra hora deixa de fazer o bem a alguém e está fazendo o mal. Né? Então, se a gente não está firme no que a gente quer, né, o universo vai mostrando para a gente, aos pouquinhos, né, mostrando para nós, quais são as nossas escolhas. E tudo que a gente escolhe é para nós mesmos, não é para o outro. Então, nós temos que aprender a trabalhar o nosso ego, o nosso egoísmo, né? Porque, na verdade, nós não estamos fazendo para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos ainda. Sabe aquela história assim da pessoa enganar os outros, né? Passar a perna nos outros e achar que está se dando bem? Será que está mesmo? Então, é isso que a gente fala da ilusão, né? Aqui, fisicamente, até pode estar sobressaindo sobre os outros, né? Se achando esperto. É enganar a si mesmo, né, Rafa? É aquela história que a gente fala, né? É quando você deixa de ser leal com você mesmo, consequentemente, você faz isso de qualquer forma. Porque primeiro você tem que olhar para você. Porque mesmo querendo achar que está fazendo para o outro, é você ter a consciência que aquilo ali está partindo de você. É você que está fazendo, é você que está praticando. E entender que toda ação tem uma reação. Tudo tem uma causa e um efeito. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente começa a trabalhar essas energias de forma diferente. Então, é assim, não é o que eu faço para o outro, é de como eu tomo atitude disso, de como eu pratico isso. E lembrar que não é para o outro, é sempre para mim. Primeiramente, é para mim. Porque se eu não consigo ser para mim, como que eu vou ser para o outro? Como que eu vou fazer algo para alguém? Se eu não consigo fazer o bem em mim, como que eu vou fazer o bem para o outro? Se eu não consigo me cuidar, em geral, em tudo a gente fala isso. Se eu não consigo me cuidar, como que eu vou cuidar de alguém? Então, assim, é a gente trazer essas coisas para a consciência e dentro dessa realidade, a gente conseguir ver todas as nossas ações e as nossas atitudes. Porque não é o outro, somos nós. Nós somos a causa de tudo e o efeito também. Então ali, né? A pessoa, quando ela engana o outro ali, só para a gente entender, né, passa a perna achando que está se dando bem, que energia está gerando?
né? Você está gerando uma energia pesada, densa, está prejudicando o seu próprio corpo mais sutilizado, né? Seu perispírito. E é isso que a gente fala, né? Aqui na matéria pode até ser que a pessoa esteja se saindo sobre os outros, o espertalhão, né? Mas é aquilo que a gente fala. Qual é a realidade? Porque o que manda é a energia, né? E aí aquele ato de achar que está se dando bem, né, enganando os outros, está gerando uma energia pesada, perniciosa, né, densa, que vai ter que limpar. Ou seja, ele vai ter que limpar uma hora. E assim, seja nessa vida, seja na próxima. Pessoas têm que começar a ter visão de universo agora, né? Chega de visão de planeta Terra, né, e expandir visão de universo. A vida continua, a vida é eterna, vai longe. Então, todos os seus atos aqui agora vai ser quitado, seja nessa vida, daqui 10, daqui 50. Né? Aquela história lá, né? Fiz, refiz e fiz de novo, e na última hora, perdão, Jesus, estou salvo. Não existe. Né? O perdão sempre vai ter, mas tem que pagar, tem que limpar. Não vamos falar pagar, tem que limpar toda a energia, né, perniciosa, toda a antimatéria perniciosa que você agregou em você Colheita, né, mesmo. Rafa? É aquilo que a gente fala. Plantou, vai ter que colher. Você pode ter alcançado algo melhor, mas você já botou a semente na terra, no solo. E é você que vai ter que colher, independente do momento que você está vivendo agora. Então, é a gente ter essa consciência de que tudo que a gente faz não é outra pessoa que vai colher, somos nós mesmos. Mesmo a gente nos transformando, a gente fala sobre nós, né, Rafa? Porque assim, hoje a gente tem a consciência que a gente tem. Mas quando a gente não tinha essa consciência, o que a gente já plantou, não vai ser outra pessoa que vai colher. Somos nós que vamos ter que colher. Só que hoje a gente vai fazer essa colheita com uma outra consciência. A gente sabe o que foi que a gente plantou. E se a gente fez errado, a gente sabe que é resultado nosso. Então a gente tem a consciência, a gente está consciente que aquilo vai ter que ser colhido. E a gente vai fazer isso com uma nova consciência, com uma nova realidade, com um entendimento diferente. Mas a gente sabe que a gente vai ter que colher, porque fomos nós que plantou. Então não adianta eu falar, porque eu me transformei, aquilo lá passou, acabou, e outra pessoa vai colher. Não, não é outra pessoa, sou eu mesmo. Porque a semente é minha, foi eu que semeei. Não interessa se hoje eu estou numa transformação genuína. Eu me transformei sim, mas a semente que eu lancei no solo, ela está lá, ela precisa ser reparada. E eu vou fazer isso hoje com uma consciência diferente. Eu vou fazer com uma lucidez diferente. Porque eu ganhei consciência daquilo. E eu sei que foi eu que plantei e eu que vou ter que colher. Entendendo ou não. E quando a gente ganha consciência, a gente vai fazer isso com uma lucidez. Com a realidade daquilo que a gente já tem um entendimento hoje. Então, assim, é a gente caminhar o nosso caminho e dentro desse caminhar, a gente ter o discernimento de saber exatamente o que a gente quer, como o Rafa falou, essas nossas escolhas, né, Rafa? De como fazer, para que fazer, e ter esse entendimento. Bom ou ruim, somos nós, o plantar e o colher.
e as consequências de tudo. Então, assim, é para a gente ter consciência das coisas. Então, dentro do que você está falando, por exemplo, o conhecimento faz isso, a gente estar consciente do que a gente está fazendo. Então, é uma escolha consciente, né? O que que isso traz para a gente? Traz uma nova forma de plantar. Plantar coisas boas, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que vai colher coisas boas, né? Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai fazendo, achando, né, que daí lá no final da vida, pedir o perdão, tá tudo resolvido, só que não tá, né? Agora, se a gente está consciente, a gente começa a mudar o nosso plantio. A gente começa, né, a escolher melhor o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, o que a gente vai pensar, né? E dentro disso tudo, a gente vai expandindo cada vez mais. Por exemplo, o planeta Terra, né, é um ser vivo, a natureza é um ser vivo. Será que as pessoas têm consciência disso? Então, o que que a gente faz com a natureza? O que é que a gente está fazendo, né, com o nosso planeta? Porque o que nós estamos fazendo com ele, amanhã nós vamos ter que recuperar ele. Nós mesmos. Né? Então, tudo é vida, tudo gera energia. Então, nós temos que ter consciência do uso, nós temos que ter consciência do que a gente vai fazer, o que a gente faz, principalmente com os animais. Se você acha que você prejudica um animal, tá tudo certo, porque ele é um animal, aí que você está enganado. Porque é vida. É o próximo também. Né? Então, abandonar animal, negligenciar algum cuidado. Ah, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo, que a gente cansa de escutar. Toma cuidado. Né? Porque está gerando uma energia ali. Plantando, né, Rafa? Já é um plantio. Uhum. Né? Então, muitas das coisas que a gente vê por aí, né, as pessoas destruindo a natureza, para quê? Né? Para quê? É aquela história lá. É consciente? Tá, não, olha só. Eu preciso cortar uma árvore porque eu preciso fazer uma casa. Isso, dentro de um sentimento de amor, é uma coisa boa. É consciente. Ó, né? Você vai lá, você vai cortar o necessário. Você vai fazer a sua casa, a sua morada, o necessário. É totalmente diferente do que a gente vê que as pessoas estão fazendo por aí, né? Ah, mas as pessoas estão fazendo, mas quando a gente fala assim, as pessoas estão fazendo, mas nós moramos no mesmo planeta, né? Somos E que energia que, partes, né, Rafa? pois é, e que energia nós estamos emanando para isso? Nós estamos brigando, continuamos brigando para que gera energia de destruição, porque é isso. Né? A gente alimenta a destruição dentro de nós mesmos. Dentro de tudo isso que a gente falou, quando a gente alimenta algo pernicioso e reflete, reverbera nas coisas, na natureza, no planeta também. Nós somos uma coisa só. Né? O mundo vai mudar o dia que nós termos essa consciência que nós somos uma coisa só. Nós somos a natureza, nós somos a humanidade. Né? Essa união, essa consciência que fraterna que vai mudar as coisas. E todo Porque a mal que primeira mudança, causamos, a nós mesmos retorna, né, Rafa? O tempo todo. porque a primeira mudança é dentro, é no nosso interior, que reflete no exterior. Então, essa questão de escolher fazer o bem ou fazer o mal é em todas as nossas ações, é em todos os nossos pensamentos. Ah, é lá do outro lado do mundo. Não é bem assim. Está alimentando a energia. Né? Então, nós temos que o quê? Tratar as coisas com mais carinho, com mais amor,
sempre pensando nas consequências. Se você é consciente, você consegue fazer isso, né? Ah, se eu fizer algo, o que vai acontecer? Ah, eu preciso cortar uma árvore, mas você vai plantar quantas no lugar? Essa é a conta que a gente tem que fazer, né? Qual que é o nosso guia? Sentimento. Nosso sentimento. Conexão com Deus, conexão com a natureza. Acho que foi falado ao live passado, as pessoas nem prestam mais atenção na natureza. Nem sabe mais, não sei se você sabe as estações do ano, porque as pessoas estão numa correria tão louca, tão doida, que se desconectou de tudo. E muitas vezes, quando a gente se permite isso, né, essa conexão, muitas vezes ainda tem que ouvir, ah, faz isso porque não tem o que fazer. Não é bem assim. É o tempo que eu me dou para mim me conectar com isso, para mim entender, para mim sentir o que aquilo significa para mim. Qual a realidade daquilo na minha vida? Quando a gente faz essa reflexão, quando a gente tira para observar, a gente começa a acessar coisas que a gente não imagina. A gente não faz ideia. O quão é importante tudo isso à nossa volta. A natureza, os animais, o significado de cada coisa, a ação dessas coisas na nossa vida, no nosso bem-estar. E essa consciência as pessoas hoje estão perdendo. Da onde que vem o nosso oxigênio? Da onde que vem o ar que a gente respira? As pessoas perderam a noção disso. E hoje a gente convive aí com esse tempo enfumaçado, essa atmosfera pesada, você não consegue ver se o sol brilha com a clareza que ele tem, por quê? Porque a poluição é tanta coisa. Aí daqui a pouco as pessoas só vão se dar conta quando tiver morrendo pessoas com falta de ar, entendeu? Aí é que as pessoas não acordam para essa realidade que a gente está vivendo. E é aquela situação, só acredita vendo. Precisa passar pelo abismo, tem que cair no abismo para poder acordar. Tem que enfiar o pé na lama para saber que aquilo ali suja. Entendeu? Então a gente não precisa chegar nesse extremo se a gente tomar consciência das coisas que a gente está praticando o tempo inteiro. Então não adianta meia dúzia de pessoas ter consciência do que é a vida, do que é a natureza, se a grande maioria precisa cair no pior que tem para poder entender. Então, assim, enquanto não houver consciência, a gente vai sofrer as consequências. A gente vai sofrer a inconsciência humana. Então, assim, as pessoas estão voltadas para uma energia de si próprio, entendeu? De olhar para si próprio e não querer entender o que acontece ao nosso entorno. E a vida está dando mensagem, a vida está dando recado, a vida está se expressando. Tudo está se comunicando. E está se comunicando de uma forma gritante. Que a gente precisa tomar consciência do que está acontecendo, do que estamos fazendo com o planeta, com a gente mesmo. E precisamos entender o quanto esses cuidados
Não é para o outro, não, é para nós mesmos. Esse cuidado é para nós. Somos nós. Entendeu? Então, assim, é a gente olhar para a vida com mais carinho, com mais respeito. Porque a natureza, ela está gritando e é um grito de socorro. E as pessoas continuam dormindo, é aquela situação, né? Eu estou intertida aqui e o mundo que se dane. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo, no que estão fazendo para si, só que estão perdendo a melhor parte de tudo. Entendeu? Que a coisa mais linda que a gente recebeu do universo é sem ter que dar nada em troca. E agora a gente vai ter que começar a se esforçar. Porque a gente sempre teve tudo. Sempre teve tudo. E nunca deu valor a nada. Então, assim, a gente vai passar por momentos difíceis para poder aprender a dar valor a tudo que a gente já teve. E a gente ainda tem, mas não aprendemos a cuidar. Então, assim, será que as pessoas param para ter consciência o quão é importante a gente respirar? Fazer um trabalho de respiração, uma respiração limpa, saudável. É a gente se colocar numa pessoa que precisa de um aparelho para respirar. E se a gente não tomar consciência disso, é o que vai acontecer. Porque a gente está poluindo tudo. A gente está estragando tudo que a gente ganhou, tudo que a gente tem, a abundância que a gente tem. Então, assim, é a gente olhar para a vida, olhar para a natureza da mesma forma que a gente olha para a gente. E, diante disso, você começa a observar que esse cuidado as pessoas não estão tendo nem consigo mesmo. Porque elas não estão conseguindo mais se sentir, nem se perceber dentro desse universo. Porque estão vivendo um automatismo muito grande. E coisas que veio, essa semana ainda conversando com uma amiga, eu falei, tem coisas que veio para nos ajudar, mas as pessoas usam essas ferramentas de ajuda para destruição. Então, assim, a gente buscar consciência dentro de nós. Começar a reverter essa situação. E olhar para a vida com mais amor, porque é tudo que a gente tem, as belezas que a gente tem, foi nos dado com amor. E o quanto de amor a gente põe nisso para preservar, para cuidar. Porque isso é para nós mesmos. E a gente tem um entendimento quanto isso é necessário na nossa vida. Além de belo, são coisas necessárias. Faz parte do nosso bem-estar, do ser humano, de ter uma vida saudável, de ter uma vida tranquila. Então, assim, é a gente começar a refletir de tanta beleza, de tanto amor, de tanto cuidado que foi passado para a gente, né? Que a gente não está sabendo cuidar, a gente não está sabendo olhar para isso. Então, assim, tudo que Deus dá para a gente e a gente não cuida, a gente acaba perdendo. Então, é a gente ter consciência, é a gente cuidar do que a gente tem.
e ter consciência, o quanto o ser humano é consciente daquilo que tem. E a gente buscar isso dentro da gente, essa força, para reverter todas essas situações. Mas se a gente não tomar consciência, a gente não consegue fazer isso. Então é olhar para a nossa realidade, né, Rafa, que está diante de nós. Olha só, as pessoas muitas vezes têm medo, né? É posto medo nas pessoas, né? Vamos entrar nessa questão, né? Trabalho, alimento, né? Moradia. Só que a ganância, a cobiça, né? Tá destruindo e a gente vai acabar ficando sem. Né? E aí o ser humano, dentro desse próprio medo, faz mais disto, né? E tem que englobar todo mundo. Por quê? Porque esse medo está trazendo essa destruição. Ai, vamos ficar sem alimento, então temos que destruir a natureza para plantar, mas daí vai lá, joga agrotóxico, vai lá e polui com, né, a questão dos caminhões. E aí? Né? A gente tem que parar para analisar isso. Só que o que acontece? O que as pessoas não estão sabendo que vão saber agora? Né? Porque tecnologia no universo é muito mais avançada do que as que nós temos. Mas muito mais avançadas. E por que é então que o universo, a espiritualidade, ou Deus, não oferece para a gente essa tecnologia? Pela simples razão do que nós estamos fazendo com essa que a gente já tem. Ou seja, né, a tecnologia que Deus quer nos dar, que vai melhorar muito a vida, muita produtividade, tem que usar para o bem. Por isso que a gente está falando, tem que usar para o bem, tem que usar com amor. Né? Não é inventar, por exemplo, o avião, mas o pessoal só pensa em fazer guerra. Aí como é que vai vir uma tecnologia mais avançada para o nosso momento de consciência? Não tem como. Mas eu garanto, né? Tem tecnologia para resolver todos os nossos problemas. Mas aí nós temos que ter consciência das coisas. Aí a pessoa pode pensar assim, mas o que eu, né, morando aqui, distante de tudo, não mexo com nada disso, tenho a ver com essas coisas? É uma mudança de consciência planetária. Então todos têm que ter essa mudança de consciência. Todos. A gente tem que começar a emanar uma energia melhor. Ou seja, nós, todos nós, em união, temos que ter a vontade e a intenção de fazer o bem. E fazer o bem, emanar essa energia. Nós temos, ou seja, para resumir, amar o próximo de verdade. Não da boca para fora, né? Não falando, sentindo. Aí as coisas mudam. Por quê? É o que a gente fala aqui, ó. O que está acontecendo aí fora, na natureza, com as pessoas, é um reflexo do interior de todos nós. Nós somos uma coisa só. Nós moramos no mesmo planeta. Então, se eu quero ajudar o planeta, eu que não mexo com tecnologia, eu que não planto, eu que não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho que emanar uma energia para me alimentar esse bem, alimentar esse amor, para que a gente possa abrir as portas, né, para algo novo. Então nós temos que eliminar da nossa vida essas paixões egoístas, essa cobiça, essa ganância, esse materialismo. Quando a gente fala, né, parar, escutar a natureza, se conectar com a natureza, é muito mais do que ficar parado olhando a natureza. É muito mais pro universo. Mas a pessoa materialista, aí vai falar o que nem você falou. Ah, faz porque tem tempo, faz porque não sei o quê, né? Ah lá, não tem o que fazer, vai ficar olhando a natureza. Pô, olhar materialista é isso aí.
né, para o olhar ambicioso, ganancioso, é isso aí. Mas para quem já entendeu, para quem já expandiu um pouquinho, saiu um pouquinho do planeta Terra, tá? E foi para o universo, já entendeu que aquele momento é muito maior do que as pessoas sequer possam imaginar. É porque é uma sagrado. conexão. Tá? É um momento sagrado. Vou dizer assim, ó, aquilo ajuda a trazer o equilíbrio para a natureza do planeta. Quando você emana uma energia, quando você contempla, quando você sente amor por uma planta, quando você sente amor por um animal, aquilo traz equilíbrio para o planeta. Isso ajuda, né, nessa destruição, nessa poluição. Energeticamente, vocês não fazem ideia do potencial poderoso que cada ser humano tem. Mas se a gente usasse isso, né, dessa maneira, para fazer o bem, para amar o próximo, porque a gente está cansado de falar, a questão não é material, é energético. Tudo é energia. Então, tem uma porcentagem de pessoas no planeta que, né, estão equilibradas, mas precisamos de mais, as pessoas têm que se conscientizar disso. E é pro bem delas mesmo. Porque a hora que uma porcentagem grande de pessoas, né, sintonizarem no amor, Deus vai derramar o que quiser aqui. Porque aí a gente vai usar as coisas para fazer o bem. Tecnologia nova para fazer o bem, produtividade nova, técnicas novas, é para fazer o bem. Aí Deus vai derramar, porque Deus só faz o bem. Mas depende de cada um de nós. Então esse negócio de eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo do outro lado do mundo, lendo engano. Porque nós temos que se unir aqui. Não precisamos andar agarrado um no outro. É se unir em sentimento, emanando uma só energia, que é o amor. Né? Gratidão pelas coisas que a gente tem, gratidão pela vida que a gente está usufruindo nesse momento, né? Gratidão por esse corpo físico. Daqui a pouco nós vamos deixar ele para trás aqui, mas nesse momento nós temos que ser grato, cuidar, zelar. Zelar pela natureza. Quando a gente, né, estuda a espiritualidade, né, os espíritos psicografia, eles fazem a psicografia de livros, né, do que tem do outro lado, do que tem nas outras dimensões. E tem alguns espíritos que cuidam de animais, né? Porque o animal morre também, né, desencarna, mas o espírito dele vai para outra dimensão também. Né? O que eles relatam, assim, que é para a gente começar a ficar atento, que eles chegam lá horrorizados com o ser humano. Porque tanta maldade, tanto sofrimento, tanta negligência, tanto abandono com os animais. Não é animal selvagem, não. É animal doméstico, os cachorros, os cavalos, né? Animal que a gente tem contato. Chegam lá perdidos, loucos, enfurecidos, assim, por causa do ser humano. Porque é o que eles estão recebendo do ser humano. Então as pessoas acham que isso aí levam uma certa brincadeira, né? Ou acha que não existe. A gente está trazendo uma mensagem porque vai ter surpresas, né? A hora que passar para o outro lado vai se surpreender, mas vai lembrar. Então muitas das vezes a gente fala as coisas aqui, né? Traz conhecimento de outras dimensões e no momento as pessoas materialistas não dão bola e está tudo bem. Mas quando forem para o lado de lá, vão lembrar. Então veja como Deus é perfeito. Né? Mesmo estando aqui, não ligando, escutando uma mensagem, acredita, não acredita, não, né, pensa o que quiser, mas a hora que for para o lado de lá e ter a surpresa, vai lembrar do conhecimento que ele levou daqui. Né? Vai lembrar do conhecimento do livro que leu, que achou um absurdo, que não existe vida após morte, pensa, né, essas crenças, essas ideias muito primitivas ainda, sem expansão de consciência, né, que a gente tem que expandir. A hora que chegar lá, vai lembrar do que ouviu do lado de cá.
Então veja como Deus é perfeito no que Ele faz. Né? E quando a gente tem essa conexão com Deus, a gente entende tudo isso. Porque Ele mostra pra gente. Ele mostra, é só você querer. Né? Então quando a gente olha aí o tempo, né? Vou falar do tempo para ver como é que as pessoas são. Né? Se ficar uns 15 dias sem chover, as pessoas querem chuva. Aí choveu um dia inteiro e meio-dia, a pessoa já está reclamando da chuva. Exatamente. Tá E outra coisa, calor né? que é frio. Vem frio que é calor. Nunca está satisfeito com nada. Tá tudo sempre errado. Por quê? Né? Porque é isso que a gente acabou de falar. Se desconectou da natureza. Não sabe nem o que está acontecendo. Né? E a Não tem mais... natureza dentro disso, né, Rafa, também está entrando num descontrole, num desequilíbrio. Tudo energia, né? Então, o ser humano está desequilibrado, desequilibra tudo em sua volta. É energia, né? Ah, mas como que é isso? É simples a gente perceber isso, ó. Cachorro. Vamos pegar cachorro, que é mais simples. Cada dono, o cachorro é a mesma coisa. Né? O seu dono é tranquilo, calmo, o cachorro é tranquilo, calmo. Seu dono é irritado, acelerado, ansioso, o cachorro é a mesma coisa. Então reflete, né? Que nem a gente gosta de cavalo, é um animal, um ser vivo. E como a gente gosta de cavalo, tem pessoas, né, que a gente vê que vem mexer com os cavalos. Cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um jeito. O cavalo reflete o jeito de cada um. Por quê? Né? Ah, porque o animal é domesticado, inventa um monte de coisa, mas no final o que isso significa? Energia. Tudo é energia. Né? A pessoa está com uma energia ali, está desequilibrada, o animal começa a ficar desequilibrado, porque o animal sente, ou seja, a natureza sente. Sente. Né? Então o nosso interior, né, influencia no exterior das coisas, no nosso ambiente. Então esse tempo maluco, as pessoas, o que as pessoas falam? Nossa, o tempo está mudando, está maluco, porque antigamente não era assim, porque antigamente era assado. Sim, mas a humanidade é quantia que mudou também. Então tudo desequilibrado, estão tudo louco, não se conectam mais com a natureza, não se conectam mais nem com as pessoas, né? Porque hoje em dia, para conversar, tudo por celular, não tem o olho no olho, não tem a troca de energia que é importante. As pessoas não fazem mais isso. Então, imagina o que vai virar daqui para frente se as pessoas não se acordarem para a realidade. Você imagina o que vai acontecer. Você quer ver uma coisa absurda? É você ir no restaurante. Hoje você chega no restaurante, você não vê as pessoas interagindo uma com as outras. Uma senta na frente do outro, cada uma com o celular na mão. Você não vê mais aquela comunicação. As pessoas não se dão, não se permitem mais nem se olhar. Aí se a pessoa não se olha, como que se sente? Como se percebe? Então, assim, a vida está passando de um lado para o outro e assim vai passando. As pessoas umas pelas outras, pela natureza, pela vida, como se nada tivesse valor, como se nada tivesse importância. E as coisas estão se perdendo dentro disso. Aí as pessoas vão falar que o tempo, a natureza está complicado porque você não consegue mais definir o que é cada estação. Mas se a gente está assim, se a gente está todo mundo louco, sem observar, sem parar, sem sentir, sem perceber, será que a natureza realmente está assim ou somos nós? Desequilíbrio onde é que está? Qual a realidade disso tudo? É a natureza que está desequilibrada ou somos nós que estamos desequilibrados e estamos desequilibrando a natureza?
Qual é a realidade disso tudo? Que a natureza é limpa, ela é pura, ela flui. E a gente? Com as nossas escolhas, os nossos desejos, com as nossas vontades. E qual a qualidade disso tudo? Então, assim, a gente precisa começar a olhar para todas essas situações de uma maneira diferente, com uma consciência diferente. E buscando dentro disso tudo a realidade. E essa realidade é causada por quê? Ah, porque Deus está transformando as coisas, estão tão difíceis. Deus deu livre-arbítrio para todos nós, as escolhas somos nós que fazemos. E qual as escolhas que estamos fazendo? Estamos fazendo realmente as escolhas conscientes? Ou estamos fazendo a escolha no automático, do jeito que achar que deve, achando que não tem consequência nenhuma? Então, assim, são coisas a se pensarem, são coisas a começar a sentir. Porque se a gente não sente o que é bom, a gente vai começar a sentir o que é ruim. Então, tudo é escolha, né? É a gente começar a perceber o que está acontecendo à nossa volta. Qual é a realidade que a gente está vivendo hoje? Dentro de todas as nossas escolhas e tudo que for fazer tem que ter consciência do que vai fazer, de como fazer e qual as consequências de cada atitude, de cada ação da gente diante da vida. Porque hoje tudo está tendo o retorno mais rápido, né, Rafa? Antes, até por conta disso tudo que a gente falou, né? A gente tinha uma espera maior de algumas coisas, de algumas atitudes que a gente tinha. Hoje o negócio está assim, ó, voando. É aquela situação, a gente está batendo de um lado e está recebendo tapa do outro. Entendeu? Mas nem assim as pessoas, a gente consegue parar para a realidade de tudo que está na nossa frente. Está se apresentando, né? É isso, Rafa. É isso. Complementar. Então, assim, é ter consciência, né, Rafa? Porque o que a gente está vendo aí fora, né, Rafa, não é aleatório. São consequências de muita coisa que nós mesmos, como seres humanos, provocamos. Para os outros, para nós, para a natureza, para a atmosfera, né? Assim, a gente se conscientizar. Se cada um, todo dia, né, Rafa, busca mudar um pouquinho que seja, a gente alcança coisas maravilhosas na nossa vida. Mas a gente precisa da consciência plena de tudo que a gente está vendo, de tudo que a gente está sentindo. E é real e tem muita coisa a olho nu para todos verem, né, Rafa? Os véis estão sendo rasgados, estão sendo tiradas as vendas dos olhos, e ainda assim tem
gente que não quer enxergar. E dentro dessa consciência hoje, eu procuro agradecer. Agradecer por tudo. Porque a gente, como ser humano, a gente causa muito mais estragos do que qualquer outro ser aqui, né, Rafa? A humanidade, que era para ser mais consciente de tudo, é o maior causador de toda a situação do caos que a gente vive, né? Então, assim, a gente sempre fala em todas as nossas lives, é buscar consciência. A gente, como ser humano, a gente precisa buscar a nossa consciência dentro de tudo que a gente vive, de tudo que a gente faz. Porque tudo tem a causa e o efeito, e se a gente faz, a gente vai sentir o efeito. E não tem quem a gente acusar, né, Rafa? Somos todos responsáveis. Em algum momento, em alguma situação, sempre nos cabe uma responsabilidade, né? Então é isso. Consciência, se conscientizar do que somos, como somos, porque somos e de como vivemos. Um é resultado do outro, né? Então, assim, a gente aprendeu a olhar para essas realidades da nossa vida. Para a gente viver em paz e para a gente ter essa consciência clara. Tudo é causa, tudo é efeito, tudo tem uma resposta. E nada está fora de nós, né, Rafa? Tudo está em nós. E é isso. Acrescentar mais alguma coisa? Não. Então, é isso aí, gente. Uma boa noite. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, obrigado. Uma boa noite. Boa noite.